Boa noite novamente, senhor presidente, Ana Genesini, Flávia Bittar, senhores vereadores, público presente, internautas. Queria destacar hoje na minha fala livre, começar aqui fazendo uma reflexão, não é? A cidade, independente dos problemas que ela possa estar enfrentando, ela precisa caminhar. É óbvio que é necessário que os pilares básicos, saúde, segurança, alimentação, para quem estudou um pouquinho da parte de administração, e é o meu dia a dia lá dando aula, falo muito dos alunos de uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow. A base da pirâmide faz com que o ser humano ele consiga se desenvolver, ele faz busca do crescimento, ele vai buscar um crescimento maior a partir do momento que as necessidades básicas estão satisfeitas, não é? Então, eu tenho enxergado aqui nesses tempos, nesses poucos 40 dias aí de vereança, que a gente tem um desafio muito grande, não é? A gente corre o risco, talvez, se a gente enxergar as críticas do legislativo para o executivo como apenas críticas pessoais, e eu tenho enxergado que não é isso. Sou testemunha que os vereadores aqui estão claramente pedindo ajuda para a prefeitura. É óbvio que a liderança é o prefeito, o gestor é o prefeito. Então, se por algum motivo alguma secretaria não vai bem, é natural que a liderança precise tomar uma atitude, né? Seja para trazer a público ou trazer ao nosso conhecimento a verdadeira notícia, vamos chamar assim, ou, no mínimo, é buscar uma melhoria. Então, aqui eu quero começar, então, os meus trabalhos falando das indicações. Pode passar a primeira foto, Sonia, por favor? Usando como primeira lição básica que a gente usa dentro da empresa é um problema chamado, ou um método chamado lição aprendida. Não é? Então, ali, colocando lá na perspectiva de estacionamento, quantas avenidas da cidade já foram reaproveitadas utilizando o estacionamento de 45 graus. Então, respeitando sempre o papel do executivo, mas como dica do legislativo, a gente convidar o executivo a fazer esse tipo de exercício. Talvez não consiga resolver todos os problemas, e aqui não tem nenhum inocente para saber que não vai resolver os problemas de uma hora para outra, não vão ser resolvidos todos os problemas, mas algumas coisas básicas eu acredito que pode ser resolvido. Não é? O exemplo é utilizar a questão do estacionamento, porque eu vejo o seguinte, se a gente ficar batendo nessa tecla, falta do asfalto, a falta da segurança, sabemos esses problemas, mas a gente não pode se acomodar. É um risco muito grande da gente chegar num determinado momento e a frase ser essa, segurança está ruim mesmo, vai ser difícil de resolver, e a gente não pode se acomodar com isso. Então, a primeira indicação que eu fiz é retomar alguns exemplos bons, no caso de estacionamento, e transformar ali. Daqui a pouco a gente vai ter um outro problema ali próximo ao portal, porque o comércio está crescendo, que bom, mesmo diante da dificuldade, alguns comerciantes estão investindo na cidade, mas a gente precisa pensar na questão urbana, na questão de trânsito urbano. Pode passar mais uma, por favor, Soninha? Pode passar outra também. Quando a gente fala, e aqui eu quero também convocar a população, a gente está falando muito do papel do executivo, não é? Sabemos das dificuldades do SEMI, a falta de dinheiro, a coleta das podas de árvores, mas a gente não pode admitir que um cidadão, ali é a esquina do Alto do Morumbi, próximo ao Clube da Carburundo, o cidadão foi lá e jogou esse lixo próximo ao riacho. A população ali do Morumbi, a gente está funcionando muito bem, abre um parênteses aqui, a questão do WhatsApp. Rapidamente, a prefeitura ela se envolveu e fez a limpeza, mas a gente não pode achar isso normal. Nós temos ouvido muitas críticas ao executivo, também o PC lembrou bem, muitas vezes as pessoas não sabem, talvez, qual a função do vereador, e cobrando o vereador como se fosse um super-homem, e não é. Eu brinco com os meus alunos que o super-homem já começa errado, porque o cara que veste a cueca por cima da calça não é motivo de muita... Me concede uma parte, senhor claro. Vereador? Como o senhor falou na questão da limpeza, pessoal, é bom salientar que na segurança, a participação da população ela é fundamental. Existe o vigilância solidária, e isso é muito importante, para que cada um verifique o seu vizinho. Porque muitas das vezes, se virem um policial, um guarda municipal fazendo uma coisa errada,
por menor que seja, com certeza os olhos estão voltados para ele. Agora nós precisamos que a população volte os olhos e ajude a nossa segurança. E para salientar, gostaria de agradecer a presença dos nossos guardas municipais e pelo grande trabalho prestado para a sociedade. Parabéns, guarda. Obrigado. Mais uma prova que é importante, a participação da população. Lembrando que amanhã, dia 21, aqui nessa casa, a partir das 19h30, a reunião do CONSEG. Então, o projeto Vizinhança Solidária, não é? Pode participar mais ainda se a população vier, não é? Pode colocar outra foto, Sonia, por favor? Aí, vou passar rapidamente, o Edu lembrou bem, estamos sendo cobrados, e aqui eu queria também fazer uma crítica construtiva, não é? Nós tivemos um retorno do SERM agora, no finalzinho da tarde, do SERM não, da Secretaria de Obras, e, infelizmente, a resposta que a população precisa é um prazo determinado. Sabemos que não tem o dinheiro, que a falta de dinheiro está existindo, mas para o morador que está ali, ele foi até bem sincero, né? Ontem estivemos lá, ele disse assim, para mim está ótimo, porque minha rua virou rua sem saída. Então ele estava no meio da rua, lavando o carro lá, mas ele sabe da preocupação. Do lado, aí dá para ver bem, tem um parquinho ali. Quem que garante que, de repente, não vai acontecer um acidente maior? Então, o lembrete aqui é para que, de fato, questões urgentes precisam tomar uma ação rápida, né? Pode passar também. Essa foi falado da questão, muito triste, o final de semana, né? A partir do momento que a cidade vira motivo de assunto num jornal regional, é porque, de fato, o assunto está complicado. Só retomando rapidamente o que a vereadora Ana Genesini comentou, ali nas obras, na Estrada da Boiada, um dos desvios, que não na frente do comércio, ali no semáforo, mas na frente do condomínio, aquela rua ela termina na escola. Antônio do Canto, determinados momentos, aí a Guarda Municipal sabe bem, no cuidado com a saída das crianças, a entrada das crianças nos horários de aula, o fluxo, sou testemunha, minha filha estuda ali, foram 2 caminhões virando ali, fazendo a curva muito rapidamente, então, de fato, é preocupante. Só falando da Escola do Jardim Brasil, Sandro, para reforçar essa sua fala, até para cobrar efetivamente a Sanebave nesse aspecto, eu tive que fazer um desvio descendo ali a rua e todas as paralelas, né, os carros desciam pela Avenida Brasil, entravam nas paralelas, aquela entrada da Escola do Jardim Brasil ficou intransitável, extremamente perigosa e não se tinha como passar ali, ficou travado. Então, rapidamente, precisamos, talvez, de uma orientação, né? E aí podemos conversar para tomar uma ação concreta. Pode passar mais uma, Soninha? Isso foi o seminário que nós estivemos presentes, né? Eu, Edson PC. O trabalhismo e a nova gestão pública municipal. É de grande valia a gente lembrar que, na sexta-feira, faleceu... Na verdade, é uma comemoração de falecimento. É estranho isso, né? O ser humano cria algumas regras... 20 anos atrás, faleceu o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um grande pensador do PDT e ele tinha a educação como um dos seus alvos principais. Ele foi secretário de Estado. E talvez muitos tenham recebido, a semana passada, uma citação do Darcy Ribeiro. Olha que interessante. Em 1980, ele disse claramente, com todas as palavras, se não cuidarmos das crianças e não construirmos escolas, daqui um bom tempo ou um curto tempo, construiremos presídios. E aí sabemos toda a história, né? Então, eu queria aqui já oficialmente, de concreto que eu e o PC conseguimos trazer para Vinhedo, a partir de março, provavelmente entre 10 e 12 de março, nós conseguimos um curso para todos os jovens de Vinhedo que acessam a internet, todos, sem exceção, uma abertura na Universidade de Brasília, da Fundação Leonel Brizola, com 100 horas aulas grátis para todos os jovens de Vinhedo que queiram prestar o Enem. Não é? Então, hoje, com o advento do celular, que facilmente os jovens têm acesso, nós conseguimos para todos os jovens de Vinhedo essas 100 horas aulas para ter a possibilidade de prestar um Enem com uma maior qualidade. Não é? Então, isso graças à Fundação Leonel Brizola, que tem ainda esse mote, chamemos assim, esse objetivo de cuidar da educação. Acabaram as fotos, né? Então, os 2 assuntos mais que eu quero falar para terminar. Hoje, dia 20, infelizmente, e aqui, de novo, vou fazer uma crítica, mas não imaginem que estamos construindo muros, não. Queremos derrubar os muros
que por algum motivo estão surgindo entre o Executivo e o Legislativo. Mas não pode colocar na internet, na sexta-feira, mostrando os itinerários, dizendo que vai funcionar o transporte universitário técnico com entrada no Ceprovi e na Capela, e 6 horas da manhã não ter o ônibus lá. Então, quero crer que nos próximos dias aí seja resolvido esse problema. Porém, os 60 dias, ou agora 53 dias, passarão rapidamente. Precisamos pensar esse assunto que não está resolvido ainda. Muitos jovens têm nos procurado, que passaram agora talvez segunda chamada, terceira chamada de universidades, e que não conseguiram fazer o cadastro, porque eles não estavam ainda ingressos na universidade. Então, eles ingressaram agora, na última semana, não tinha como fazer o cadastro do transporte. Então, ainda é um assunto para a gente pensar aí. O outro assunto, para terminar, estivemos reunidos hoje com a promotoria, e é importante aqui deixar claro que eu vi na internet que a prefeitura se manifestou no dia 17 e a gente tinha protocolado no dia 16, não é? O ofício pedindo informações sobre a modificação do SER e do CAPES. Quando a gente ouviu algumas mães, é realmente muito preocupante. Aquilo que eu disse há pouco. Quando, em determinado momento, uma criança com dificuldade na escola pedagógica busca um atendimento multidisciplinar, ele tem ali no básico, pelo menos, o atendimento de uma fonoaudióloga, de uma terapeuta ocupacional, possivelmente uma nutricionista, porque muitas vezes a questão, a falha do aprendizado pode ser uma deficiência física, ou então até uma deficiência visual. Né? Muitos casos de crianças que não enxergam têm a dificuldade do aprendizado. Se, de fato, a prefeitura colocou no site e mantiver a expectativa de conseguir atender todas as crianças multidisciplinarmente, muito que bem, ninguém é contra a economia. A nossa preocupação é, se não cuidar da logística e se, de fato, não aplicar essa multidisciplinaridade, a gente vai perder, de fato, uma oportunidade muito grande. Sou pai de uma criança com especialidade, chamemos assim, ela é síndrome de Down, e desde a 3ª semana, a Maria Clara faz tratamento com psicopedagogo, fonoaudióloga e também as terapias ocupacionais. É absurdamente diferente quando a gente não tem esse tratamento. Então, aqui eu quero rapidamente me propor a ver com a prefeitura, de fato, qual é o assunto final, não é? A gente quer, de fato, que a economia aconteça. Seria um contrassenso eu vir aqui falar para a prefeitura gastar mais. Não é isso. Mas precisa, de fato, ouvir os técnicos, ouvir os familiares, para que a melhor resposta saia nesse ponto aí. Por essa noite é só. Uma boa noite a todos.